E aí galera, terceiro ano, bom dia, boa tarde, boa noite, independente aí da hora que vocês estão me assistindo. Conforme a gente combinou em sala de aula, eu resolvi dar umas dicas em relação ao conteúdo de filosofia, porque a prova está chegando. E como a gente sabe que essa prova de filosofia vai ser uma das mais complexas das três processuais da gente, eu decidi dar uma geral, já que o que a gente está estudando não tem de uma maneira mais profunda na apostila. A apostila é muito boa, mas não para esses conteúdos que a gente está trabalhando agora inicialmente. Eu acho que a gente teve que fazer essa boa revisão de Aristóteles, Platão e Sócrates em filosofia. É um conteúdo que vez ou outra cai no Enem, então é importante. Então, sem mais delongas, sem falar muito, a gente vai utilizar muito a apostila para os próximos assuntos, mas agora vamos fazer essa geral lá para o primeiro e segundo ano e voltar para esses três caras que são fundamentais para o pensamento ocidental. Bom, primeiro, é importante pensar Sócrates, Platão e Aristóteles como uma tríade, ou seja, três caras que pensaram de uma certa maneira juntos. Platão e Aristóteles, como vocês sabem, Platão e Aristóteles não, Platão e Sócrates, como vocês sabem, eles basicamente estão juntos. Por quê? Sócrates, como a gente já viu várias e várias vezes em sala de aula, ele basicamente não escreveu nada. Ele era contra essa concepção de escrita. Segundo ele, a escrita ela deixava o conhecimento estático. A gente sabe hoje em dia que não é assim, porque as pessoas escrevem e contra-argumentam e tem réplicas e tréplicas. Mas para Sócrates, a partir do momento que ele planejava escrever uma coisa e marcava em alguma superfície, o conhecimento ficava estático. E ele era contra isso, ele perdia tempo. Para ele, o conhecimento deveria ser falado e debatido. E com isso, ele se colocava contra. Para Sócrates, o conhecimento deveria ser falado, debatido a todo instante. E ele se negava a escrever. Então, muito do conhecimento que a gente tem sobre Sócrates veio através de Platão, que foi, enfim, um grandíssimo discípulo de Sócrates, né? E basicamente para o terceiro ano, para o ensino médio, o que a gente pode colocar de ensinamento de Sócrates veio com os relatos de Platão, certo? Existem outros autores que tratam de Sócrates, que registraram comportamentos de Sócrates e pensamentos de Sócrates. Mas isso não vem ao caso agora. Isso seria se aprofundar em um assunto que seria desnecessário e que isso é muito mais próprio a quem vai fazer uma graduação em filosofia ou uma graduação em história. Então isso seria desviar o foco da gente. Beleza? Para ensino médio, vamos focar em Platão e a relação dele com Sócrates. Esse Sócrates que tem em Platão. Bom, era um Sócrates que não queria escrever, não via sentido nisso, como a gente acabou de falar. E é um Sócrates famoso pelaquela máxima dele. Máxima, abre aí parêntese. Sabe aquelas frases que são curtas, mas que a gente coloca muito efeito? Ela tem um efeito e uma profundidade enorme. Por exemplo, só sei que nada sei. Tem até um vídeo da Porta dos Fundos, que é aquele Gregório do Vivier, ou é do Vivier, não sei o sobrenome dele direito. Ele tá lá trabalhando e tal, e ele era como se fosse o Sócrates hoje em dia, né? Com família, filho, esposa, cara da Vivo, da Oi, da TIM entrando em casa, e ele tentando filosofar lá e não conseguia por conta da barulheira. E é engraçado que é com essa máxima de Sócrates que ele brinca. Depois veja um vídeo se puder, só para dar uma linkada com esse assunto. Mas o que é que eu quero dizer? Máxima são essas frases de efeito na filosofia em que frases curtas podem ocasionar um grande efeito de pensamento, no sentido de trazer uma profundidade grande de complexidade de pensamento. Só sei que nada sei. Uma frase aparentemente simples, uma escrita rápida, uma frase curta, mas que quando a gente passa a pensar sobre ela e a refletir sobre ela, a gente poderia muito bem escrever um livro sobre. A gente vê que é um tipo de frase que dá muito pano para as mangas para a gente discutir sobre. Por quê? É um tipo de frase que vai contra a arrogância
de pessoas que se colocam como intelectuais. É um tipo de frase que diz que o ser humano é extremamente limitado em seu próprio intelecto. É uma frase que diz que o conhecimento é infinito, porque por mais que saibamos, sempre podemos ir atrás. É uma frase que demonstra que por mais que saibamos, sempre somos ignorantes. E talvez quanto mais saibamos, mais somos ignorantes, ou mais reconhecemos a nossa ignorância. Por quê? Porque aquele, segundo Sócrates, que é sábio, é aquele que reconhece a sua ignorância. Para Sócrates, aquelas pessoas que têm total certeza e convicção de sua inteligência não são sábios. Essas pessoas, na verdade, são as mais ignorantes possíveis. Porque, segundo Sócrates, elas alcançaram uma percepção de si que faz com que elas se reconheçam como donas da verdade. E qualquer pessoa que seja dona da verdade e não coloca em xeque, não coloca em dúvida suas convicções, não é, como eu posso dizer, não tem uma natureza filosófica. Não coloca os miolos para funcionar, falando de uma maneira mais prática. Então, Sócrates admite que, para ser efetivamente sábio, é necessário a todo instante ser ignorante. Ignorante bem entre aspas. O que seria ser ignorante num pensamento socrático? Seria aceitar a ignorância, seria aceitar que somos humanos e que nós não nascemos prontos. Nós nunca estamos prontos, na verdade. E quanto mais crescemos no sentido de adquirir conhecimento, mais conseguiremos compreender que não compreendemos nada. Do tipo, o ser humano aprende a dominar o fogo, aprende, enfim, a arar a terra, a cultivar a terra, depois aprende que a terra não é plana, apesar de ter gente aí que ainda insiste nisso, aprende as técnicas de navegação, mas aí depois a gente aprende aí ao espaço. E aí quando a gente pensa que dominou o espaço, a gente compreende que a gente tem um sistema solar, mas aí depois a gente entende que o sistema solar é só um pedacinho do universo. E a gente entende que a gente não entende nada do universo. Então é essa mais ou menos a compreensão de Sócrates sobre o conhecimento. É a gente compreender que quanto mais a gente entende sobre o mundo, mais novas questões vão aparecer. Ou seja, por que quanto mais nós aprendemos, mais nós vamos ter noção da nossa ignorância? Porque se eu não sei nada, vamos lá, eu tenho um mouse aqui na mão. Eu só tenho uma pergunta. Qual a cor desse mouse? Preto. Ou seja, eu sou bem ignorante, eu só tenho uma pergunta. Qual a cor? Preto. Respondido. Isso é uma questão que uma pessoa de baixo intelecto, ou uma pessoa, enfim, que ainda está na infância, que ainda não tem todas as noções cognitivas, fariam. Mas uma pessoa que começa a filosofar e começa a se questionar muito sobre a vida, e tem outras leituras, vamos supor, sobre elétrica, sobre informática, começa a dizer, tá, esse mouse é sem fio, esse mouse tem uma luzinha. Como é que esse mouse faz para responder ao computador? Por que esse mouse tem um conector USB? Esse mouse é a pilha ou é a bateria? Como é que ocorrem as ligações? Ou seja, a partir do momento que eu tenho um certo conhecimento sobre o mundo, eu aprendo a ser mais ignorante. Perceberam agora que eu tenho muito mais perguntas sobre o mouse e eu não consegui responder elas? Ou seja, eu dei conta da minha ignorância sobre ele. Mas eu fiz várias e várias perguntas. Então, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente consegue cruzar informações de conhecimentos sobre determinados elementos do mundo, a gente vai dar conta de nossa ignorância. E isso resume mais ou menos o que a gente pode compreender sobre a máxima só sei que nada sei de Sócrates. Beleza? Quanto mais a gente conhece, mais a gente vai fazer perguntas para o universo, para o mundo.
seja na biologia, seja na história, seja na física, química. Bom, partindo um pouco para a minha área, que é a história, isso é muito claro. Quando os portugueses descobriram o Brasil, era muito fácil entender tudo. Ah, os portugueses descobriram o Brasil e pronto, aqui tinha índios. Mas a gente sabe que os portugueses não descobriram o Brasil. Haviam indígenas aqui. Quem eram esses indígenas? Quantas tribos o formaram? Quantas e quantas civilizações existiam aqui distintas? Como eram as culturas desses povos? Reconhecemos a nossa ignorância. A partir do momento que a gente consegue reconhecer a nossa ignorância, a gente consegue baixar nossa bola e ir atrás do conhecimento. Eu creio que esse é o ponto central de Sócrates, além do outro, que é a maiêutica, que eu já expliquei para vocês também em sala de aula. Tenho certeza que com alunos e alunas aplicadíssimos e aplicadíssimas que vocês são, vocês recordam que é a velha história de Sócrates de questionar as pessoas em um método que ele coloca como método da maiêutica, que consiste no seguinte: eu questiono e questiono, no sentido de tentar fazer com que a pessoa discorde dela mesma. Eu vou tentar procurar algum exemplo de maiêutica para colocar junto a esse vídeo, para ficar mais claro. Vou tentar buscar algum exemplo de um trecho próprio do Sócrates em algum livro dele e postar junto a esse vídeo para vocês perceberem de um modo mais claro como é que fica a noção de maiêutica. Porque falando assim pode ficar um pouco vago, sabe? Mas, entre linhas, o que seria maiêutica? Seria eu estou conversando com uma pessoa X e essa pessoa X, por exemplo, diz: ah, você é burro. Eu digo: por que eu sou burro? E a pessoa diz: você é burro porque não sabe nada. E eu digo: mas eu não sei nada. Aí ela diz: sim, você não sabe nada. Mas eu sei o meu nome. Aí a pessoa diz: sim, você sabe meu nome. Você sabe o seu nome? Aí eu: meu nome é Gabriel. Ela: sim, seu nome é Gabriel. E depois eu diria: tá, mas se eu sei que meu nome é Gabriel, quer dizer que eu sei de algo. Então você não pode dizer que eu não sei nada. Aí ela: sim, você sabe de algo. A partir do momento que ela disse isso, ela se contradiz. Como é que ela pode dizer que eu não sei nada se eu sei o meu nome? Isso é um exemplo muito besta do que seria a maiêutica. Um exemplo muito besta mesmo que eu inventei agora, só para vocês perceberem o que seria essa contradição de uma pessoa afirmar algo e negar aquilo mesmo que ela afirma. Mas imagine isso dentro de um tribunal, com advogados, juízes, promotores. Essa noção de maiêutica é muito utilizada na filosofia de maneira mais complexa, certo? Por isso que eu disse que eu iria buscar alguma noção do próprio Sócrates para ilustrar de uma maneira mais complexa, beleza? Bom, a gente passa a pauta de Sócrates, certo? E vem para um dos principais discípulos dele, reconhecidamente no Ocidente, que foi o Platão. Platão é reconhecido pela filosofia e muito lembrado no ensino médio por uma alegoria clássica que se chama Alegoria da Caverna ou Mito da Caverna. A gente viu isso em sala de aula. E o que é que a gente poderia resumir sobre o mito da caverna? Vê só. Imagina que tinha uma caverna, bora lá, botar a imaginação para funcionar. Existia lá uma caverninha, tranquila, e um monte de pessoas escravizadas, acorrentadas nessa caverna. E existia alguma luz que entrava nessa caverna por trás dessas pessoas. E essa luz, quando passava por trás dessas pessoas, projetava a sombra delas na frente delas. Tipo assim, imagine que aqui atrás, onde estão esses quadros, alguma luz entrava e eu não olhava a luz de frente.
eu olhava a minha sombra, a partir do momento que a luz está entrando por aqui, a minha sombra vai se projetar aqui para frente. Então eu conseguia enxergar o mundo somente como sombras, porque eu não via a luz que estava lá de frente, eu só via sombras. Então, de acordo com Platão, esse seria o mundo que nós vivemos. O mundo sensível. Sensível, gente, não quer dizer que todo mundo era canceriano, já que esse lance de signo está na moda e que eu particularmente não compartilho desse tipo de conhecimento, apesar de às vezes ver o horóscopo, né? Aquela velha história, as bruxas não existem. Eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, né? Então, apesar de essa noção de sensível não ser do tipo sensível, oh meu Deus, que mundo cruel, oh estou triste hoje, oh estou muito feliz. Essa noção de sensibilidade, quando a gente fala, não é sensibilidade do tipo de emoções, é de sentidos. Orelhas, olhos, cheiro, paladar, os 5 sentidos humanos, tato, certo? Quando Platão fala o mundo sensível, é o que o ser humano consegue sentir, enxergar, tocar, o mundo que a gente realmente está conectado. Segundo Platão, a alegoria da caverna que ele representa, que ele escreve, significaria o mundo a que nós, seres humanos, estamos submetidos. Nós não temos acesso ao mundo real. Nós estamos escravizados em uma caverna, olhando o mundo somente por sombras. Isso é onde nós vivemos, segundo a teoria de Platão. Vamos chegar lá. Calma que isso é confuso. Segundo a alegoria da caverna, um desses caras conseguiria se soltar. O cara foi liberto. Saiu da caverna. E aí ele fugiu da caverna. Massa. Fugiu da caverna e conseguiu ver a luz. Conseguiu ver os campos, conseguiu ver o mundo tal qual ele é. Esse cara, ele saiu do mundo sensível, do mundo de nós, seres humanos, e adentrou no que se chama mundo das ideias. Agora é onde a bronca chega. Para Platão, existe a diferença entre o mundo das ideias e o mundo sensível. Todos os mortais, todos os seres humanos viveriam no mundo sensível. Algumas pessoas teriam a capacidade de filosofar e, a partir do momento que conseguiriam filosofar, acessariam o mundo das ideias. E o que teria no mundo das ideias? Vejam bem, vejam a doideira. Eu tenho aqui um copo. Ninguém duvida que isso é um copo. Ok. Para Platão, nós que estamos no mundo sensível, esse copo nada mais é do que uma cópia de um copo perfeito que estaria no mundo das ideias. Esse copo é um copo sombra, é um copo sensível, é um copo que eu posso tocar. Contudo, há aqueles que filosofam sobre um copo e eles conseguem construir em suas mentes um copo perfeito. Sendo que esse copo perfeito, só aquelas pessoas que parariam para imaginar e filosofar sobre um copo perfeito seriam capazes de ou construir o perfeito ou se aproximar dessa perfeição. Provavelmente não conseguiriam construir o perfeito, porque por mais que filosofassem, ainda assim nós estaríamos presos ao mundo sensível. Nós não estamos libertos para termos total acesso ao mundo das ideias. Por mais que filosofássemos, ainda estaríamos presos ao mundo sensível. Filosofaríamos muito para nos aproximarmos ao mundo das ideias. Ou seja, o cara ia filosofar pra caramba para ter acesso ao copo quase perfeito. Mas perfeito mesmo, não, porque ele estava no mundo sensível. Certo?
Ok, isso pode parecer completamente sem sentido. Por que um cara que é considerado um gênio da humanidade, feito Platão, inventa uma doideira dessa e a gente é obrigado a estudar isso para o vestibular e para um terceiro ano? Bom, porque isso se chama epistemologia, que se chama a teoria do conhecimento. E a gente tem que pensar que Platão foi um grande pensador social. A gente coloca as bases da política e do pensamento político não em Platão, mas em Maquiavel. Isso por questões que a gente vai ver ao longo do ano. Não, a gente vai ver aqui. Vamos apressar esse negócio. Por quê? Porque Maquiavel pensou a política de um modo real. Maquiavel chegou e disse, ó, a parada é dura, a política é terrível. O príncipe e o rei tem que realmente tocar o terror. Tem que colocar medo nas pessoas. Não tem isso de ser amado, não. Se for amado, beleza. Mas entre ser amado ou temido, é para ser temido. Porque o ser humano, ele não é muito bonzinho, não. Quando Maquiavel faz isso, as pessoas que estudavam política dizem, eita, Maquiavel é o primeiro cara que estuda política que está trazendo a política de um modo real, que não está pensando a política de um modo ideal. E essa que é a noção que a gente quer para compreender Platão. Bora voltar ao copo. O copo é uma coisa simples, mas Platão tem um livraço chamado República. Platão foi um dos grandes caras a pensar a sociedade e a pensar a democracia. Sim, democracia ateniense e tudo mais, essa questão de que os gregos pensaram o processo democrático no mundo. Sim, Platão foi um dos caras fundamentais para isso. E nessa noção da escrita da República, Platão cria não um copo perfeito, mas uma república perfeita. Platão cria uma sociedade que, segundo ele, seria dominada pelo povo, uma democracia, que seria uma república perfeita, uma república ideal. Perfeito aqui a gente está utilizando o termo ideal. E qual é o problema de Platão no sentido social? É justamente esse. É que Platão filosofou muito sobre a sociedade em um sentido ideal. E essa é uma das grandes críticas ao pensamento platônico, pelo menos do ponto de vista social. É que talvez Platão, quando pensou a república, pensou demais em uma idealização de uma república, no sentido de vamos pensar em como deve ser a república, em como deve ser a nossa forma de governo, em como a nossa forma de governo deve ser boa. Tá, mas e a realidade? Esse é o grande problema epistemológico que a gente pode encontrar em Platão. Quando a gente fala epistemologia e teoria do conhecimento, a gente se assusta um pouco porque é um termo complexo, mas aqui, gente, eu estou utilizando, dando umas pinceladas nisso e fazendo uns cruzamentos entre assuntos. A gente pode tratar a epistemologia de uma maneira aplicada. Epistemologia, democracia. Epistemologia, república. Vejam bem, se a epistemologia é a teoria do conhecimento, vê a doideira. O fato de existir um copo ideal e um copo real, isso já é a teoria do conhecimento. Por quê? Porque isso demonstra, segundo Platão, que os seres humanos não são capazes de conhecer a essência das coisas. Isso já é epistemologia. Isso já é a teoria do conhecimento. Se você não é capaz de descrever um copo, um tsunami, uma montanha, uma árvore, o sol, uma roupa,
uma chuva, qualquer fenômeno natural ou social, tal qual ele é, você só consegue descrever como uma sombra, como uma réplica. Isso é teoria do conhecimento. Platão diz que nós não temos acesso à coisa em si. A coisa em si, ela é só uma ideia. Nós não temos acesso a ela. Então isso já é epistemologia, ou seja, teoria do conhecimento. Esse assunto é difícil e isso é pouco tratado no ensino médio. Contudo, ele nem pede do mesmo jeito. E ultimamente vem pedindo bastante, viu? Não estou sendo dramático, estou falando sério. Isso cai em prova. Então, a partir do momento que Platão diz teoria do conhecimento, vamos lá. Existe um mundo ideal, existe um mundo real, que é o mundo do sensível. O copo só existe lá, perfeito no mundo ideal. E existe o copo real, que seriam, entre aspas, as sombras do ideal. Quer dizer que o copo ideal nunca vai existir no mundo. Então, por que a República, como que ele pensa, deveria vir a existir nesse mundo? Esse é um dos problemas do pensamento dele, certo? Então, se a gente pensa e alarga esse pensamento de Platão, a gente vai ver que Platão não estava querendo discutir somente a essência do copo, do mouse que nem existia naquela época, mas Platão leva essa noção de teoria do conhecimento para até noções imensas de democracia e sociedade. Estão entendendo? Então, por mais que essa noção de epistemologia que a gente estava falando aqui, da alegoria da caverna, do mito da caverna, pareça muito sem sentido ao nível que a gente discute só um objeto, feito um garfo, uma faca, um copo, quando a gente vai pensar nisso aplicado, por exemplo, com a República, a gente vai ver que é uma questão extremamente complexa. Por quê? Porque Platão pensou a teoria social dele em um plano ideal, que foi a República. Ele pensou em uma República ideal. Mas essa República não vai existir, porque ela está no plano das ideias. Por isso que Maquiavel é considerado o pai da ciência política, e não Platão. Porque Maquiavel, quando pensou em política, não ficou pensando em qual sistema político perfeito. Maquiavel chegou e disse: a política que existe aqui no mundo, qual é? Eu quero compreender a política real. Eu quero compreender o que está acontecendo. Não o que vai vir a acontecer. Não como deve ser, mas o que é. Essa é a grande diferença entre os dois. Os dois pensaram política, sendo que um no plano ideal, como deveria ser, e um no plano real, como as coisas funcionam. Compreendem? Bom, eu estou falando muito disso aqui, porque eu sei que isso é um assunto complexo, então a gente tem que deixar bem mastigadinho. Assistam esse vídeo, reassistam, porque essa parte é complexa, certo? E aí, é interessante que vocês pensem sobre o que vocês acham dessa noção também de Platão. Eu tenho minhas dúvidas sobre essa teoria, mas vocês podem, enfim, concordar ou discordar. Não é nem certo nem errado concordar ou discordar. O que é mais interessante com tudo isso será cobrado em prova é qualquer coisa que discordarem ou concordarem, argumentem. O poder de argumentação de vocês é muito mais importante do que se vocês concordam ou se vocês discordam. Se votarem sim ou não e não justificarem, para mim não está valendo nada. Agora, se botarem sim e justificarem bem, e botarem não e justificarem bem, isso é o que importa. Beleza? E aí, depois de Platão, um cara que foi discípulo dele, Aristóteles, né, que era macedônico, e que foi um dos grandes mentores de Alexandre o Grande, né? E, enfim, Aristóteles é um grande pensador também. A gente pode dizer que, como eu disse no início do vídeo, é uma tríade: Sócrates, Platão e Aristóteles. Sendo que Aristóteles se destaca no sentido de ir um pouco contra as concepções de Platão e Sócrates, porque Platão e Sócrates a gente não tem como distinguir muito bem, uma vez que Sócrates
ele aparece nos escritos de Platão, em sua maioria, né? Mas Aristóteles é mais materialista. Tem um quadro clássico de Rafael, em que Platão aparece indicando o dedo para cima, no sentido de pensar o mundo das ideias, e Aristóteles indica o dedo para baixo, no sentido de pensar o mundo material. No sentido epistemológico, no sentido de teoria do conhecimento, Aristóteles não concorda com a alegoria da caverna de Platão. E ele está muito mais interessado em classificar as coisas, do tipo, se Platão pensava que esse copo era só uma réplica de um copo ideal que vinha do mundo das ideias, Aristóteles está mais interessado em pensar a materialidade do copo. Tipo, qual a matéria do copo, qual a forma do copo e qual a, como é que eu posso dizer, do que ele é feito. Provavelmente plástico, é verde, ele é cilíndrico, ou seja, Aristóteles ele começa a categorizar as coisas. Aristóteles ele cria sistemas de categorização no mundo. E podemos dizer que até hoje trabalhamos com esses sistemas. Sabe aqueles sistemas que a gente aprende lá pelo infantil e fundamental, do tipo, e que tem muito em exame psicotécnico, do tipo, coloque tais palitos na ordem, quais você acha que não fazem parte desse sistema, quais objetos não fazem parte de tal, do tipo, isso é muito comum em ferramentas, né? Aí tem ferramentas e uma estátua, sei lá, ferramentas e uma flor, ferramentas e uma almofada. Aí você vê, não, isso não tem a ver com ferramentas. Aí você tira daquela lógica. Aristóteles é quem formou basicamente essas lógicas de sistematização no Ocidente, no mundo ocidental, basicamente, e, enfim, obedecendo a critérios extremamente rígidos. Não é tão simples assim, eu estou dando esses exemplos, porque são os mais bestas para a gente compreender, mas aí você vê que ele jogou, por exemplo, os fundamentos da poesia, fundamentos da... Poxa, tanta coisa, da botânica, de muita coisa, né? Da própria filosofia, da própria epistemologia no mundo ocidental. Mas, para pensar o terceiro ano, eu creio que uma das noções mais fundamentais de Aristóteles é a noção de ética. Por que ética, professor Tio? Vê só, ética para Aristóteles é um assunto bem complexo. A gente fala muito hoje em dia de ética, e para Aristóteles, ética é uma questão um pouco mais complexa. O que seria ética para Aristóteles? Bom, ética para Aristóteles seria felicidade. E felicidade para a gente hoje em dia não necessariamente é ética. Para Aristóteles, ser ético é ser feliz. Sendo que o ser feliz para Aristóteles era também ser virtuoso. E ser virtuoso era ser feliz e equilibrado. Do tipo, se você acha que ser feliz hoje em dia é ganhar na Mega Sena e gastar tudo, tudo não, porque aí você não seria feliz, mas gastar pra caramba, deixar um ótimo dinheiro na poupança e nunca mais precisar trabalhar, ótimo. Isso é sua concepção de felicidade. E pode ser aceita, tudo bem. É uma concepção sua, tranquilo, massa, sem problemas. Para Aristóteles, isso não tem nenhum sentido de felicidade e nem de virtude. Por quê? Primeiro, você estaria entregue aos prazeres da vida. E isso por si só é muito pouco, porque o ser humano, segundo Aristóteles, precisa das virtudes humanas. Precisa se envolver politicamente com o mundo. O ser humano é, antes de tudo, um animal político. Aristóteles dizia isso muito claramente. Certo? Bom, e o que seria ser feliz, ser virtuoso? Primeiro seria ter o equilíbrio entre as alegrias, né, e as responsabilidades sobre o mundo. Do tipo, a vida não é só alegria. A vida não é só festa, não é só, como é que a gente pode dizer, felicidade demasiada.
A felicidade para Aristóteles, ela também levava em conta momentos de serenidade e de seriedade e até de uma certa tristeza. Por que não? Ela faz parte de nosso equilíbrio como ser humano. Sim, é normal, é comum, faz parte de toda a vida. Então, ser virtuoso é aceitar essa condição humana em certo sentido e simplesmente não se entregar a qualquer prazer. E ser virtuoso é ter noção de que você é um animal político e que você vive em sociedade. E a partir do momento que você vive em sociedade, você tem responsabilidade sobre a felicidade dos outros e você não deve atrapalhar a felicidade dos outros. Essa é a noção de virtude aristotélica. Ou seja, se eu simplesmente saio por aí sendo alegre, 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 e de repente eu digo, sinto muito, colegas, mas vamos supor, eu vou desaparecer, não tenho responsabilidade nenhuma sobre vocês. Tudo bem, é um direito meu e tá ótimo. Agora, a partir do momento que eu faço por onde a minha alegria seja mais importante do que a dos outros, do tipo que eu possa prejudicar os outros, eu não estou sendo virtuoso. Eu estou caminhando por um lugar que não é o da felicidade. Por mais que isso possa me alegrar, isso, segundo Aristóteles, não é felicidade. Do tipo, para eu tirar uma nota maior do que a do colega, eu vou fazer alguma fuleiragem com o colega para ele se dar mal na prova. Tem pessoas que se sentem felizes com isso, e para mim isso é completamente sem noção. Para Aristóteles, mesmo que essa pessoa se sinta alegre, essa pessoa não está sendo feliz, porque ela está quebrando com a noção de virtude e com a noção de animal político, ou seja, que você tem responsabilidades políticas. Essa também é uma noção próxima à concepção de cidadania de Aristóteles e da Grécia, né, em que vemos que os cidadãos gregos, por terem tanto essa noção de discutir sociedade, discutir política, etc. e tal, acabaram por focar nessas relações sociais e etc. e tal. Qual o problema? Isso geralmente era aplicado a cidadãos gregos ou estrangeiros que, enfim, fossem bem vistos pela sociedade grega, tá? Professor, isso era aplicado às mulheres gregas também, às pessoas que eram escravizadas pela Grécia? Não. Não era. Não eram mesmo. Essa concepção grega é extremamente misógina. Quem não sabe o que é misoginia, a gente pode, sem muito problema, fazer um sinônimo aí como machismo, beleza? Ou seja, a sociedade grega era extremamente machista. Então, essa noção de ética, de felicidade e de virtude era muito mais aplicada aos homens e aos cidadãos de Atenas. Ou seja, se você fosse uma mulher ateniense ou um escravo, tudo bem que a minha felicidade passasse por cima da de vocês, porque eu sou um cidadão homem ateniense. A minha felicidade valeria mais a pena do que a felicidade de uma mulher ou de um escravo. Isso aí, a gente tem que compreender, gente, que não é simplesmente o pensamento de Aristóteles que era misógino ou machista. Claro que o pensamento era, mas aí você tem que compreender a noção histórica do pensador. Aristóteles, enfim, era macedônico, mas assim, passou um tempão em Atenas e tal, e ambas as sociedades eram muito e muito e muito machistas, tá? Então, eu acredito que vai chegar em uns 40 minutos de videoaula. Deu pra gente fazer um resumão legal das coisas que a gente tratou em filosofia. Tem assuntos aí que estão mais complicadinhos, que não sei se vai dar para vocês compreenderem de primeira. Então, qual é a minha dica? Pausem, voltem, pausem, voltem. Nem sempre dá pra gente pegar assim um assunto de primeira, certo? E façam o máximo proveito deste vídeo
e arrasem na prova, porque o interesse aqui é esse. Foquem nesse vídeo que eu tenho certeza que vocês farão uma excelente prova. Não tenham dúvidas. Beleza? Abração e é isso aí, gente. Tchau, tchau.